Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador, minha família na fé, minha família eterna, que maravilha. Meus queridos, como eu disse num vídeo anterior, nós chegamos a uma frente fria aqui no Espírito Santo e ainda não choveu, né? Mas pelo jeito vai chover. O tempo está nublado. Eu agradeço aqui de todo o coração a você, meu irmão, meu amigo, meu camarada, né? Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu falo meu camarada? Eu tenho vários cantores brasileiros e cantoras que eu tenho uma grande admiração, mesmo secular, né? Não tem nada, tem problema nenhum com isso. Eu elogio muito o trabalho dos artistas. Meu querido, mas veja bem, esse vídeo que eu quero trazer aqui, antes, porém, eu quero pedir a sua inscrição, pedir na sua contribuição no que diz respeito a se inscrever no nosso canal, você compartilhar, deixar o seu like, que é muito importante, o seu comentário, que é extremamente, não necessário para me ajudar, não é? E também que você deixe aí nos comentários a sua opinião. Meu querido, veja bem, preste muita atenção no que eu vou falar nesse vídeo. Eu leio muito, né? Eu leio bastante, eu leio Bíblia, eu leio livros, mas Bíblia é a minha principal leitura. Então, o que você precisa saber, meu querido? Pode ser você preterista, futurista, você que está começando a entender, não é, o Evangelho eterno, e para você que ainda tem uma certa desconfiança com o que é Evangelho eterno, eu vou tentar trazer para você neste vídeo, para você acabar com a sua desconfiança. Aí você faz uma análise você mesmo. É você mesmo que tem que analisar isso que eu vou falar aqui. Veja bem, o que você precisa saber? O que você precisa saber? Que para ser um grande jogador de alto nível, você sabe o que é preciso fazer? Para ser um jogador de alto nível, tanto na área da política quanto na guerra, a arte do engano, veja bem, meus queridos, que situação. A arte do engano é o ingrediente fundamental para você poder prevalecer sobre o inimigo. E é também, meu querido, necessário entender, é preciso entender que a política não é nada mais e nada menos do que a guerra por outros meios. Olha, existe guerra para tudo quanto é objetivo. Existe guerra na política, existe guerra na economia, existe guerra na religião, existe guerra em todos os setores da humanidade. No mundo da política, é preciso você saber qual a melhor estratégia que você vai usar para você conseguir vencer, dominar o seu inimigo. E por incrível que pareça, a arte do engano é o ingrediente fundamental para você poder prevalecer sobre o inimigo. E é necessário também você entender que a política, no mundo político, não é nada mais, nada menos do que a guerra por outros meios. Ou seja, você usa a política para tudo que você quer obter, para qualquer vitória, para qualquer objetivo que você quiser. Você pode usar a política. Então, quem conhece o livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu? Você conhece? Você já ouviu falar? Você já leu? Você já pegou nas suas mãos o livro A Arte da Guerra? E este livro, ele é considerado um dos melhores livros de estratégia,
de todos os tempos. Claro que aos meus irmãos inscritos aí, com certeza alguém já ouviu falar desse livro, A Arte da Guerra. Esse livro, meu querido, esse livro, ele é usado pelos reis, ele é usado pelos governadores, pelos presidentes, ele é usado pelo técnico de futebol, ele é usado por jogadores de futebol, ele é usado por políticos de diversas áreas, ele é usado por engenheiros, ele é usado por empresários. É difícil até dizer que existe um empresário, ou exista um empresário que não tenha esse livro na sua coleção de livros. Agora, o mais importante que eu quero falar para você neste vídeo. Esse livro, ele é tão especial e ele é considerado, por que ele ainda é considerado um dos melhores livros de estratégia de todos os tempos? Este livro, meu querido, A Arte da Guerra, ele inspirou personagens como Napoleão, Maquiavel, Mao Tse Tung, não é? Esse livro, ele tem mais de 2.500 anos. E o autor dele foi um cara chinês. Agora, o autor desse livro, preste muita atenção, o autor desse livro, ele diz em seu livro, não é? Ele diz que os bons guerreiros se posicionam em terreno onde não pode perder e eles não podem perder e não negligenciam as condições que tornam o seu adversário propenso à derrota. Esse livro, ele ensina as estratégias de como você obter vitória em vários setores da sociedade. Preste atenção no que eu vou te dizer. Preste atenção. Você acha que a Bíblia é o livro que um líder religioso mais lê? Se você responder sim, você está enganado. Meu querido, tudo é um conjunto de dinâmica. O livro que os religiosos, os líderes religiosos mais leem, não é a Bíblia. Por incrível que pareça. Você sabe onde eles leem a Bíblia? Um versículo, 2. É num templo religioso. Sabe para quê? É uma estratégia que ele está usando para você pensar que ele é ungido de Deus, que ele tem conhecimento bíblico, que ele é o tal, que ele é o cara, mas não é a Bíblia que eles mais leem. Um dos livros que eles mais leem é o livro chamado A Arte da Guerra. Por quê, irmão Alberto? Porque nesse livro, querido, ele é lido no mundo inteiro. E ele é lido pelas pessoas que mais procuram riquezas, por as pessoas que mais procuram dominar alguém, por as pessoas que mais procuram ter benefício próprio ou alcançar benefício próprio. Então a Bíblia não é o livro mais lido pelos líderes religiosos, não. Os líderes religiosos, eles querem estudar alguma coisa que mantém você preso, mantém você escravizado por algum tipo de sistema. Esse livro, A Arte da Guerra, é o livro. É o livro que ensina a você a dominar grupos, dominar pessoas, montar estratégia para que alguém se submeta a você, achando que você
é alguém muito importante e que é realmente no mundo religioso, que é alguém ungido por Deus, que Deus determinou para controlar a sua vida. Meu querido, tudo é um conjunto de dinâmica. Um cão guloso, preste atenção nisso aqui. Um cão guloso, ele vai estar sempre buscando um meio de manter as pessoas na mentira ou no engano, mas fazendo elas pensarem ou acreditar que aquilo que ela vive, o meio em que ela vive, do jeito que é e que foi ensinado, é a verdade. Mas não é. Então o cão guloso, ele vai estar sempre buscando o meio de manter as pessoas na mentira ou no engano, mas fazendo com que essas pessoas acreditem que o mundo que ela vive é o mundo da verdade. Pergunte a você mesmo. Pergunte a você mesmo. Por que os líderes religiosos sempre vai desviar a sua atenção para o verdadeiro sentido do livro do Apocalipse? Pergunte a você mesmo. Por que, irmão Alberto? Eu vou responder. Por que, irmão Alberto, que os líderes religiosos não querem que a gente saiba qual o verdadeiro sentido do livro do Apocalipse? Por quê? Porque o livro do Apocalipse, meu querido, o verdadeiro sentido do livro de Apocalipse, ele faz uma coisa muito importante. O livro do Apocalipse é o para-brisa de toda a Bíblia. É, irmão Alberto? É. O livro do Apocalipse é o para-brisa de toda a Bíblia. Ou seja, se você não se deixar enganar por ninguém e por nenhum tipo de ideologia doutrinária, este livro, ele vai te mostrar a arte da verdade e não a arte da mentira. Por exemplo, quando você lê Apocalipse 1 e 10, você vai encontrar ali, já de imediato, uma coisa muito importante. Olha só. Deixa eu pegar outra versão aqui. Tá vendo essa versão aqui? É a NVI. Olha. Bíblia linda, né? Dá para você ver aí? Essa é a Bíblia NVI. Eu quase não faço uso dessa Bíblia. Muito pouco. Mas vamos ver aqui o que diz o Apocalipse 1 e 10. Olha o que diz aqui. Eu já estou encerrando o vídeo. Olha o que diz Apocalipse 1 e 10 aqui, ó. Olha o que diz. 1 e 10, 1 e 10, 1 e 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta. Só esse versículo te dá uma ideia que o tempo verbal aqui era o tempo presente quando João estava lá. Não tem nada de futuro. Então o livro, ele já faz aqui uma abertura usando o tempo verbal do presente e não do futuro. Mas o que os líderes religiosos fazem com você? Deixa eu ler na outra versão aqui. Essa versão aqui é a versão Almeida, Revista e Corrigida. Vamos ver aqui, Apocalipse 1 e 10. Olha o que diz aqui. Preste atenção. 1 e 10. Eu fui arrebatado. Eu fui.
Para pensar, o eu fui há 2000 anos atrás. Se eu fui há 2000 anos atrás, já estava no presente, imagine 2000 anos depois. Olha, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Eu ouvi detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Eu fui. Quando ele escreveu aqui, ele já está dizendo que já estava no passado. Eu fui. Eu fui. Ele não diz, eu estou sendo, ou eu serei. Estou sendo, quando foi escrito, era o tempo presente. Eu serei, seria no tempo futuro, que pode ser hoje, pode ser amanhã, 2010, 2020, 2050, 2060. Mas quando ele fala, eu fui, quando foi escrito, já tinha acontecido o arrebatamento de espírito. Então, aqui no livro de Apocalipse está relatando uma coisa que já tinha acontecido. Ele foi arrebatado. Então, o que acontece, meu querido? O que acontece? Você tem que dar um glória a Deus pelo evangelho eterno na sua, na minha e nas nossas vidas. Temos que dar um glória a Deus por isso. Sabe por quê? Porque o livro, A Arte da Guerra, ele não pode e nem vai fazer efeito na minha vida e nem na sua, que é o meu inscrito. E o inscrito do canal do nosso irmão Cláudio Mendes. Porque nós usamos a Bíblia, nós não usamos a arte da guerra, como fazem os líderes religiosos, que ao invés de estudar a Bíblia para trazer à luz a verdade da palavra, eles leem outros livros que ensinam a estratégia de manipular as pessoas e mentir para as pessoas. E as pessoas ficam aí, ó. Mesmo os que usam a Bíblia para ensinar ou para pregar alguma coisa, eles usam o tempo verbal futuro, sendo que a Bíblia está no passado. Isso é uma das maiores aberrações que existe no meio evangélico. Ou seja, os assassinos da língua portuguesa. Eles descartam toda e qualquer possibilidade de respeitar o vernáculo, a gramática da língua portuguesa, no intuito de enganar você. Mas isso faz parte da arte da guerra. A arte da guerra não é só no mundo político, não. A arte da guerra não é só no mundo econômico, não. A arte da guerra não é só no mundo do dia a dia secular, não. Infelizmente, a arte da guerra ela é usada também no meio religioso. Haja vista o Concílio de Nicéia, de 325. Meu querido, você que tem acesso à internet, você que tem acesso a essa, vamos dizer, a esse... como que eu chamo a internet? Não sei. Mas você que tem acesso, não é, à internet, procure saber um pouco mais sobre o Concílio de Nicéia. Aí você vai entender que nosso irmão Alberto Lírio e o nosso irmão Cláudio Mendes, nós não estamos ensinando mentira para ninguém. Nós estamos buscando entendimento para que possamos passar para as pessoas. Então você precisa saber disso. Que para ser um jogador de futebol, ou para ser um jogador em todos os níveis, de alto nível, tanto na área política quanto na área da guerra, o engano, infelizmente, é o ingrediente fundamental para você poder prevalecer sobre o inimigo. Você acha que os líderes religiosos consideram os membros como amigos, como irmãos, como os da família na fé? Se considerassem,
não manteria as pessoas no engano. É por isso que às vezes nós chamamos os templos religiosos de alçapões, de sinagogas. Sabe por quê? Porque quando você estuda João 10, você vai ver que Jesus, o propósito dele é entrar no templo religioso, no aprisco, no redil, para tirar as ovelhas dele lá de fora e não levar lá para dentro como faz o sistema. Levar para dentro faz parte da arte. E qual arte que é, irmão Alberto? As pessoas achar que você só tem comunhão com Deus se estiver lá dentro. Você analise, estude o capítulo 9 de João. O que diz lá, irmão Alberto? A história do cego. Deixa eu ver se eu conferi se é verdade aqui. João capítulo 9. Eu não quero correr o risco de estar mencionando um capítulo errado para você. Vamos ver se é. Estude todo o capítulo 9 de João. E depois do capítulo 9, você vai chegar ao capítulo 10, que está inserido no mesmo assunto. É isso aí, ó. João capítulo 9. A cura de um cego de nascença. Aqui, eu quero quebrar o sistema religioso no que diz respeito àquele cego. Aquele cego, ele só podia ser considerado membro ali do templo enquanto ele era cego. Quando aquele cara, ele recebeu a cura da sua cegueira, sabe o que fizeram com ele? O expulsaram do templo. E sabe o que significa isso? Enquanto você é cego, que não enxerga a realidade bíblica, você pode até ser considerado um filho de Deus e estar lá no templo. Mas quando você é sarado da sua cegueira, quando a arte bíblica entra na sua vida e não a arte da guerra, quando você começa a entender a arte da palavra, que é trazer a verdade às pessoas, eles se expulsam de lá. Por quê? Porque você começa a enxergar a verdade do jeito que ela é. A estratégia do sistema é manter você cego. A vontade do nosso eterno Criador é que você enxergue a palavra do jeito que ela é. Você precisa saber disso. A arte de todas as coisas. Um abraço aos nossos queridos irmãos. Fique na paz e tenha um bom proveito. Deixe aí os comentários a sua opinião. Tá bom, meu querido? Um abraço a todos e o nosso irmão Cláudio Mendes. Amém.